Bom dia, minhas amadas. Uma excelente e abençoada semana. Ontem, comemoramos aí o Dia do Trabalhador. Todas nós, trabalhadoras, servindo aqui ao reino. Que a gente possa exercer com toda a excelência o nosso trabalho em casa, fora de casa, ao serviço do nosso Criador. A gente faz isso em todos os lugares, né? Então, nossos parabéns a todas essas mulheres que vão à luta, e conquistam. Então a gente sabe que as vitórias são conquistadas pelas nossas batalhas. Então estamos na vida, estamos em campo de batalha, né? Bom dia, Laís. Bom dia, minha irmã. Parabéns pelo Dia do Trabalhador, né? Que essa semana seja cada vez mais edificante. Amém. Ontem foi o aniversário do meu filho, feriadão. Nós estamos viajando. Ai, que bênção, obrigada pelo seu dispor. Tá vendo? Isso é servir ao reino, né? Somos os trabalhadores, a gente faz isso com tanto amor, né? Que a gente se dispõe, mesmo ali, tirar aquele tempinho. É na alegria e na tristeza que a gente serve, né? A gente tá feliz, tá aqui louvando. Tá no momento de dificuldade, a gente também chega e apresenta a Ele, né? Porque Deus é Deus de paz e Deus de guerra. Então, em todos os momentos a gente celebra, a gente está aqui ao serviço. Ele é nossa prioridade, né? Sempre. Exatamente. É verdade, Mari. Parabéns. E olha a primeira lição. Porque Mari poderia ter dito, não, hoje eu estou viajando e tal, né? Mas isso é uma grande lição. Já começamos aí tomando essa reflexão para o nosso dia. É. Então, vamos consagrar aqui esse momento. E aí eu quero que você faça, quando a gente encerrar, Mari. Então, vamos consagrar esse momento, né, ao Senhor, se conectar e levar o nosso pensamento para a gente realmente absorver todo esse entendimento. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença para te louvar, Senhor, para te agradecer por cada oportunidade, pela oportunidade desse amanhecer, onde Tuas misericórdias se renovam, pela oportunidade e dádiva de vida que nós temos, da saúde, do momento de desfrute com cada um da nossa família. Abençoa poderosamente a vida da Mari, esse desfrute de família, guarda e protege nesse momento de volta, em viagem. A cada uma de nós aqui, Senhor, o Senhor conhece o íntimo do seu coração, guarda e protege e direciona cada um de nós aqui, Senhor. Para sempre e agora, esteja sempre conosco. Nós precisamos e somos totalmente dependentes da Tua presença em nossa vida. Usa-nos conforme a Tua vontade. Que cada palavra, que cada mensagem aqui colocada, ela seja plantada e germinada e que tenha bons frutos, para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. As mulheres que chegando, já compartilha a mensagem aí nos grupos para que mais pessoas sejam alcançadas. O nosso estudo segue no capítulo 13, né, ao 16, e reportando lá os capítulos anteriores, a gente vê, né, que Deus, ele nos concede, ele quer que a gente tenha essa sabedoria de autorresponsabilidade, né, e de merecimento, né, porque ele é o nosso ajudador, né, Mari? As pessoas que normalmente tendem a, não, estou esperando em Deus, estou orando a Deus, seja feita a vontade de Deus. E ela é boa, minha irmã, perfeita e agradável. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se capacitar, estar buscando conhecimento, né, fazer o nosso melhor. Porque ele conhece a nossa limitação, ele sabe até onde a gente pode chegar. Então, ele é nosso ajudador, a gente reage e ele reage conforme o nosso dispor. É o 13, Laís? É 13? o 3. Capítulo 13. E aqui a gente vê um grande exemplo de homem que vai seguir a vontade de Deus, que é Davi, né? Fala aqui no capítulo 13 que Davi procura levar a arca do Senhor a Jerusalém. Então Deus, ele precisa de pessoas para fazer a obra dele, ele precisa de trabalhadores para fazer sua obra. A arca está lá, quem que vai levar? Pessoas, né? É o amado de Deus. E hoje ele pede, minha mensagem precisa ser levada entre nações, né? Minha mensagem precisa ser levada a outras famílias. Quem é responsável por isso? Os amados de Deus, nós, né? Então aqui Davi, ele fala, né, que ele procura levar a arca do Senhor a Jerusalém. Quando, né, foram
a arca foi tomada, então a gente sabe que ela ficou ali no lugar, e Davi, inclusive a gente conhece a história que Davi foi o responsável, né, por fazer esse templo para ter ali a presença do Senhor, para guardar a arca, e o seu filho Salomão construiu aquele templo, né, aquele templo incrível que foram de doações de todos. Quem que faz essa obra? A casa do Senhor é todos nós, né, porque o nosso altar hoje é a morada do Senhor. Então, é através de uma mensagem que a gente leva, que você edifica e acessa, e vai purificando e vai erguer esse altar e edificar. Porque o coração do homem é perverso. Então, exige uma construção, exige uma edificação. O que é edificar? É destruir para construir. Você vê aquele edifício lindo, 20, 30 andares, mas acredita que ele está a destruição para dentro. Primeiro ele foi destruído para dentro. A gente passa meses que não vê a construção, porque está destruindo, ele está sendo ali destruído para dentro, é no solo. Se destrói o solo, a pedra se destrói e vira brita, né? Então fica aquela bagunça generalizada na construção de um edifício. Então a gente tem que destruir nossas crenças, algumas culturas que foram implementadas que não vale a pena, para que você venha e edifique. E aí sim você pode erguer esse prédio, porque se não tiver uma base, se ele não tiver destruído e forte no solo, desmorona, né? É. Servir ao Senhor é assim, começa dessa forma. Pessoas que se acham autossuficientes, que acham que já sabem demais, elas têm dificuldade de se relacionar com o Senhor, de abrir o coração. Porque a base do relacionamento é isso, é desconstruir, desaprender, aprender tudo de novo. Jesus disse, renovar, sejam transformados pela renovação da mente. E ele dizia, arrependa-se é mudança de mente. Ou seja, tudo que você sabe, você aprendeu, você vai ter que desaprender, e vai aprender tudo de novo. Então, o relacionamento com o Senhor começa justamente assim. Por isso que pessoas que se acham que já sabem tudo, elas têm dificuldade. Porque elas já acham que estão prontas, e a gente nunca vai estar pronto, só quando o Senhor voltar. É um processo. Só sei que nada sei. Quanto mais sei, sei que nada sei. É. Na verdade. Esvaziar de nós para se encher dele. Esse é o segredo. Esvaziar de nós. Então, se eu já sou cheia de mim, como é que eu vou me encher do Senhor? Preciso primeiro, vai tirando, tira. Aí tira o orgulho, tira a vaidade, tira o ego. E vai tirando. Tira os vícios, o medo, a depressão. Aí vai colocando o amor, o perdão, a bondade, misericórdia, compreensão. Então, esse é o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Isso é edificar, né, Maria? Essa construção desse edifício lindo, forte, que a gente busca aqui construir. Essa mulher forte, com coração puro, ensinável, né? Porque é bem isso. Pessoas têm essa dificuldade. Então, ontem, assim, não há acaso, cada pessoa que vem à nossa vida, Deus direciona, né, conforme a vontade dele. E ontem, a gente estava aqui no outro estado, inclusive lá no teu estado, Maranhão. Maranhão? E na volta, veio uma senhora com a gente. E aí, conversando sobre Deus, né, fiz o convite, inclusive, para estar aqui. E aí ela revelou, né, que era espírita. E aí ela disse, e eu digo, mas todos nós somos espirituais. Nós somos seres espirituais. Né? Então, cabe a nós realmente ter essa chama, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de todas nós. Então, ela teve, assim, um pouquinho de receio, para você ver, né, que o Espírito Santo, ele acusa quando a pessoa não está no caminho correto. Então, ela teve um pouco de receio em me dizer qual era. Né? Quando eu perguntei, a gente vinha conversando, e bem no finalzinho eu perguntei, mas qual é né, que a senhora congrega e tal? E ela falou, né, do candomblé mesmo, e com receio. Tipo assim, o Espírito Santo sabe, né? E eu digo, não, lá a gente não julga a sua religião, mas assim, ela disse, não, eu conheço a Bíblia. Eu sei, lá em casa eu tenho Bíblia. E sempre quando eu tenho uma irmã, uma da igreja, e ela vem falar de mim, vem falar da Bíblia para mim, e eu sei, condiz com o que eu digo. E eu disse, a senhora já leu? E ela disse, não, mas tudo que vem falar para mim eu já sei. E eu disse, certo, né? Eu disse, então, conhecer, a gente ouve falar lógico, de ser criança e de tal, mas quando a gente busca meditar dia e noite, a gente ler mesmo, e meditar, é totalmente diferente. Então, a gente faz esse trabalho lá, a gente não julga religião, mas vem para conhecer, porque aí você tira, né? Não é eu que estou dizendo, não é Mari que diz, é o que está dizendo as Escrituras. Então, busca conhecer. Ah, não, eu tenho Bíblia na minha casa, eu já sei. Olha só. Nós aqui estudando, meditando, todos esses livros a gente não sabe tudo. Então, não tem como.
A Bíblia diz que até os demônios, eles conhecem a palavra. E eles conhecem mais do que alguns homens, porque eles conhecem, eles tremem. Essa mulher, Eles têm a fé, ela sabe o poder que tem. os demônios, eles conhecem. Agora, o segredo não está em conhecer. O segredo está em obedecer. A gente sabe que conhecer e não obedecer não vai mudar a vida. Não vai fazer você desfrutar da herança, não vai fazer você se relacionar com o Senhor. O segredo está em conhecer, aprender cada vez mais e obedecer. Então, essa mulher aí, ela não mentiu. Ela pode até conhecer, mas ela obedece? É isso, porque ela está no caminho, no atalho, não no caminho, né? Isso eu não disse, mas assim, eu digo, olha, busque conhecer. E eu orientei, eu digo, se eu puder, realmente, como a senhora tem Bíblia em casa, se eu puder, sinceramente, dos livros, leia o livro de Deuteronômio. Porque, assim, é o Espírito Santo que revela, não é a mensagem que eu coloco ou que você coloca que vai convencer esse coração a sair do atalho e ir para o caminho. É o Espírito Santo. Então, eu só lancei, eu digo, se você puder, realmente busca ler o livro de Deuteronômio, porque ele vai dar essa revelação, né, de todo esse caminho único, e a pessoa, ela está, Deus, ele não toma o inocente como culpado, né? Então, essa mulher, de certa forma, está lá porque não conhece, de fato. Ela não foi ainda apresentada à luz da palavra verdadeira para ela confrontar. Chegam e dizem algo e ela toma aquilo como verdade, então segue esse atalho. Mas existe, né, o Deus único, o caminho único. Ele é o único, eterno e suficiente Salvador. E aí, de repente, na nossa conversa, ela falou, ai, que tal que as entidades é para servir, é para fazer o bem. E eu digo, olha, em toda religião, eu não vou desmerecer a sua e nem a minha, na sua, em todos os lugares tem o bem e o mal. Se chegar alguém fazer o mal, faz, né? Então a gente tem que seguir o caminho, porque o caminho, mesmo com seus obstáculos, ele é perfeito. Ele é o perfeito, não é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, provavelmente, essa mulher não tá na verdade, porque não tem como você conhecer a verdade e não ser liberta. A não ser que ela fique só na mente, porque se ela entrar no coração... Tem pessoas lá que leem a Bíblia e fica só aqui no intelecto. Como se está lendo um livro. É como se estiver lendo um livro. Eles acham bonita as histórias e tal, mas não desce para o coração. Então, se não descer para o coração, o Senhor, ele deseja o nosso coração. Porque é através do coração que ele vai plantar a boa semente, ela vai dar muitos frutos. Verdadeira liberdade. E aqui a gente coloca, não julgando essa pessoa, mas assim, colocando como um exemplo, entende? Dessa edificação da pessoa dizer, não, eu sei. Mas, tipo, eu tenho conhecimento. Quando eu digo que sei, é a sabedoria, é o fazer. É diferente, conhecimento de sabedoria, inteligente do sábio. Então, fala-se assim, né, um grande ditado para a gente diferenciar isso. O inteligente, ele consegue sair de um buraco do qual o sábio nem cairia. Então, essa é a diferença. Né? E aí, não condenando essa pessoa. Eu não estou julgando, mas colocando um exemplo para que a gente capite a mensagem, porque assim, e ela pode estar salva, sim, pode estar salva, porque se ela for enganada e está nessa situação como enganada, Deus sabe o coração, e ele não toma o inocente como culpado. Então, não estou dizendo que ela é condenada por estar naquele, porque muitas pessoas estão em atalhos porque foram enganados, porque não conhecem, não buscaram saber a palavra para confrontar, porque hoje, no entendimento que a gente tem, hoje a gente está aqui no 113 dias meditando dia e noite na palavra. Muitas das crenças que a gente tinha, de coisas que a gente acreditava ser verdade, chega alguém para nós e dizer, a gente sabe confrontar. Por quê? A luz da palavra, porque a gente meditou aqui, porque a gente viu com nossos olhos e meditou e o Espírito Santo revelou. Então, vai ser mais difícil alguém nos enganar, não é verdade? A gente se enganar. Nós mesmos nos enganar. Essa é a verdadeira liberdade. A gente não entra tudo que falam. A gente sabe discernir, até pelo que a gente estuda e pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele é o nosso advogado, nosso ajudador, nosso consolador. A gente não está só, a gente tem um amigo, né, que nos ajuda em todos os momentos, é o Espírito Santo. É isso. Então, é esse coração ensinável que a gente tem que edificar, esse altar para o Senhor. Tirar essa perversidade, tirar, né, o que realmente não convém. E aí a gente veio aqui, né, que Davi, ele procurou ali, no versículo 3 fala que ele reuniu o povo de Israel, né, e pediu para orar para o nosso Deus, que é único, eterno e suficiente, né?
E roguemos a eles por causa de nossos pecados, pois nos dias de Saul não oramos diante dele. Então, a gente já tem aqui esse entendimento, nós precisamos orar. É o único Deus, né? Não vários deuses, né? Então, que a gente se permita ser usado pelo nosso único suficiente, o Espírito Santo de Deus, né? Então, essa é a grande missão. Então, Davi e todo Israel, eles foram lá até o Egito e buscaram ali a arca. E houve uma grande derrota nesse momento aqui. Davi teve a boa intenção. Então, olha que sim, como nós estamos, todos nós estamos na busca do caminho, né, Mari? Todos nós estamos na busca de Deus, do nosso melhor, da nossa plenitude, né, da nossa salvação. Esse é o que todos nós aqui buscam, eu creio. Então, Davi estava nessa busca e ele foi derrotado. Por quê? Ó, no versículo 10 diz, de modo que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ali o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali diante da arca. Então, aqui a gente sabe que Davi, ele fracassou, ele fez algo errado. Ele colocou a arca em cima de uma carroça. Então, hoje eu te pergunto, você sabe qual é a causa da sua derrota? Não seguir as instruções. Não seguir as instruções. E aí Davi temeu nesse momento porque sabe-se, lá no livro de Levítico a gente estudou, tratar as coisas de Deus, o sagrado, com toda a reverência que merece. Nós chegamos aqui no devocional, primeira coisa, a gente já acorda já agradecendo, já consagrando esse momento antes mesmo de já estar pronta. E aí a gente vai, se prepara, relê aqui antes, porque exige uma reverência. E a gente chega aqui e ora novamente com todas, consagrando ao Senhor, para que não seja o nosso intelecto, não seja o nosso ego, mas sim o direcionamento do Espírito Santo para que nos use. Senhor, eu estou consagrada para esse momento. Me usa conforme a tua vontade. Tira aqui toda a imperfeição humana para esse momento, né? Que seja o Senhor a direcionar. Então, aqui Davi não estava orientado sobre essa instrução. Ele simplesmente fez igualmente os israelitas haviam. Colocou a arca em cima de uma carroça e mandou. Então, aqui nessa hora que a arca desequilibrou, Uzá, né, um dos chefes ali, um dos companheiros de Davi, ele tocou. E lá no livro de Levítico, a instrução diz que a arca da aliança, ela simboliza a presença do Senhor, que aqui nesse tempo era diferenciada, né? Então, tem as tábuas do mandamento, tem o maná, que é a provisão, e tem o cajado, da qual ele escolheu ali o seu vocacionado, que foi a vara de Arão, que floresceu e gerou fruto. Então, tem essa representação, é esse cuidado com o sagrado. O livro de Levítico, ele diz toda a instrução. Então, Davi temeu naquele momento e ele deixou a arca na casa do Senhor, ele deixou o caminho, né? E fala no versículo 13, e Davi não queria trazer consigo a arca para a cidade de Davi. Por isso, Davi ordenou que a transportasse à casa de Obed-Edom, o Guideu. Então, a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed, o Guideu. E o Senhor abençoou a casa de Obed, versículo 14. E o Guideu e tudo que ele tinha. Então, olha o que a presença do Senhor traz para a nossa vida. Obed era um homem simples daquela região. Então, por conta do incidente, Davi disse, opa, tem algo errado, porque o Senhor se irou. E a gente sabe que a ira do Senhor, ela existe até hoje. Né? Lá em Apocalipse, quando a gente vai ler, fala-se no cálice, né? Na ira do Senhor, que ele derrama os 7 cálices. Então, quando a gente idolatra outros deuses, quando a gente coloca ou coisas ou pessoas acima dele, ele tem ciúmes, ele não gosta. Quando a gente desobedece, porque primeiro eu tenho que amar, ter fé, e aí obedeço com toda a leveza e simplicidade do mundo, né? Porque é através desse amor e através da fé. Então, essa arca ficou, a arca da aliança ficou na casa desse homem simples, e ele fala que tudo que ele tinha foi prosperado, porque ele tratou com reverência, ele guardou essa arca lá no lugar sagrado e ordenou aos filhos. Então ele fez conforme as instruções. E Davi foi se preparar. Então ele foi meditar lá no livro da instrução, no livro de Levítico, que dá todas essas instruções. A arca só pode ser tocada pelos levitas, a arca deve ser levada no ombro de levitas, né? Por que ela tem o cedro, né? Ou a acácia, a madeira revestida de ouro, é para ir no ombro, não para colocar em cima de uma carroça. Então ele tomou e fala que a arca ficou por 3 meses na casa de Obed. Então,
A nossa derrota hoje pode estar sendo exatamente a falta de instrução. A instrução, ela deve ser orientada, orientação espiritual, orientação para a área de finanças, orientação para a área de saúde, quando a gente está em busca de qualquer... Por quê? Sempre vai haver alguém que sabe mais do que nós, em determinada área, né? Então, é importante a gente buscar orientação. Sempre vai haver alguém que sabe mais. E aqui, logo no início, no 13, tem algo poderoso, que é justamente sobre isso que você está falando, quando Davi falou. Então, disse toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se for da vontade do Senhor, nosso Deus. Então, assim, a gente tem que estar sempre perguntando qual é a vontade do Senhor. Ele sabe todas as coisas. O relacionamento, ele é fundamental. O relacionamento, ele está acima da sua religião. Não importa sua religião, se é A, B, C, D. Se você tiver relacionamento com o Senhor dentro da sua religião, você está no caminho certo. E no relacionamento você tem que saber qual é a vontade do Senhor. Às vezes, assim, a gente é carne, a gente nasceu do pecado. Então, a nossa vontade não é a melhor para a nossa vida. Ou seja, a gente não sabe nem pedir ao Senhor. Então, Senhor, qual é a tua vontade? E um coração quebrantado para aceitar a vontade do Senhor. Qual foi o problema aqui? Davi era um homem de Deus, um rei ungido por Deus. Um homem que Deus se agradou dele, do coração dele, né? Davi, a gente às vezes tem mania de criar heróis na Bíblia. Moisés, Abraão, Davi, eles foram homens de Deus, só que eles foram homens que caíram, que pecaram, mas eram homens que se relacionavam. Esse é o segredo. Quando eles olhavam para o céu e se arrependiam, eles não se alegravam com a queda. Ao contrário do ímpio. O ímpio, ele cai e ele continua caindo. Ele não tem quebrantamento. Então, não reconhece, né? Não toma responsabilidade como sua. Foi uma consequência da desobediência, né? Nesse capítulo 3 aqui, de 1 Crônicas, Davi já era rei. Ou seja, se passou muitos anos para Davi assumir o trono. Então, Deus, praticamente muitos anos, quando Deus escolheu Davi, e mesmo aqui ainda mostra que Davi ainda fazia coisas segundo a vontade dele. Por isso que o Senhor teve a morte de Uz, que estava perto da Arca da Aliança. A gente sabe que a Arca da Aliança é a presença de Deus. E hoje... É uma aliança. É a aliança que a gente tem com ele hoje. O nosso coração, ele deve ser ungido, separado para Deus. E olha como hoje nós somos privilegiados. Naquela época era a Arca da Aliança. Você vê, era o rei que estava na posse. Hoje a presença está no nosso coração. O Espírito Santo, ele habita em todo aquele que crê. Nós somos privilegiadas. Nós somos filhas amadas. Nós temos um papel muito importante aqui. Herdeiras, né, Maria? Herdeiras, somos herdeiras. Somos herdeiras, nós somos embaixadoras do reino de Deus. Então, assim, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E todo aquele que realmente sabe essa verdade, ela abre a boca, não consegue se calar. Porque que a gente... Eu tô de frente à praia. Meu marido já estão se arrumando para ir passear, mas eu digo, não, a minha prioridade é falar de Deus. Minha prioridade é o Senhor. Então, não é a nossa vontade. A gente tem que estar à disposição do Senhor. E a nossa principal função, Laís, é falar de Jesus. É, como ele disse aqui, trazer a arca. Então, a gente tem que pegar as pessoas e levar elas para Deus. Entendeu? E quando a gente se põe aqui, né, Maria, a gente está testemunhando o que Deus tem feito, o que Ele faz por nós, o quanto, sabe, esse momento aí, você com família, presente de Deus, está desfrutando, é algo que tem um preço, mas é um valor, assim, incalculável, né, de você estar tomando posse dessa herança. E todos nós merecemos ter esses desfrutes, ter esses momentos, né, então é uma herança nossa, sabe? Todas nós. Então, que a gente siga, que a gente obedeça, porque, assim, é aquela coisa, é bom ter bênção, né, Maria? É bom ser presenteada, é bom ter o desfrute, mas, assim, muita gente só fica de olho nas bênçãos. Nas bênçãos. Minha irmã, se você tiver o abençoador, as bênçãos te alcançarão. É natural. É natural. E aí as pessoas querem a bênção e a presença do abençoador. Queira a presença do abençoador, porque as bênçãos irão te alcançar. Queira estar na presença. O segredo de tudo é a presença de Deus. E assim, o seu coração também. Porque não adianta você procurar o Senhor, não, eu vou procurar Ele para me ser abençoada. A motivação está errada. Você tem que nem precisa buscar as bênçãos. Nem precisa. O amor, elas que nos alcançarão, né, Mãe?
O amor, ele nos alcançou primeiro. Então, quando você desfruta esse amor, você vai ter a habilidade de amar mais ele, sua família, os amigos, até quem não merece. Então, o amor, ele vai ser muito forte na vida de um verdadeiro filho. É a marca de um verdadeiro filho. É verdade, essa é a marca, é o desfrute, é porque assim, é tomar posse da herança. E outra, e mais, te digo mais, o mundo coloca assim, que quando a gente fala, ontem eu falei muito nessa questão de batalha, né, que Deus nos deu, que a fuga, né, a fuga da batalha. Por que que muitas vezes, sabe qual é a causa da sua derrota? É não seguir as instruções. E Deus nos dá o quê, Mari? Uma armadura, que é pra gente não fugir das nossas batalhas. Deus não nos dá um tênis de corrida, não, pra gente sair em fuga dos nossos problemas. Ele nos dá uma armadura, capacete, couraça da justiça, espada da palavra, um escudo da fé, um cinto, né, ali porque ele nos protege, é um arco, né, e uma sandália. Então, que a gente tome posse dessa armadura, não querer fugir dos nossos problemas. Então, isso é luta. Por que que ele nos dá uma armadura? E essa armadura, ela pode pesar para você correr, porque ele quer que você se posicione, guerreira. Né? E aí as pessoas dizem assim, eu não gosto desse posicionamento de dizer que eu sou guerreira, porque quando eu declaro que eu sou guerreira, quanto mais eu declaro guerreira, mais luta eu vou ter. Minha irmã, é assim mesmo. Você precisa ser lutadora, você precisa lutar pela sua família, pelos seus filhos, pela sua formação. Você precisa lutar. Mari, imagina, para você se formar, você teve que lutar? Teve dificuldade para você superar? Irmã, nós somos herdeiras, mas a gente precisa ser guerreira, porque se eu não for guerreira, eu tiver tudo de mão beijada, eu não vou dar valor a isso. E as vitórias, aí a gente declara, eu sou vitoriosa. Por que que eu sou vitoriosa? Porque eu lutei as minhas batalhas. A vida é um campo de batalha. E muitos estudiosos e teorias que eu não concordo, quando diz assim, não se declare guerreira, não se declare uma vencedora. E eu lhe digo hoje, você não é obrigado a concordar, mas vitoriosa só é porque ela lutou. Só se é vitoriosa porque venceu uma luta. Então, nós temos um general à frente desse batalhão. A gente não luta sozinho porque as nossas lutas sozinhas é pesado. E nós aqui no MI temos esse mover. A gente luta juntas. E com o nosso general à frente, direcionando, conduzindo, em obediência a ele, que a gente faz o que faz, que a gente segue essas instruções. Então, é juntas, nesse batalhão, que nós somos vencedoras com o nosso general de guerra. Porque se eu luto também sozinha, é derrota. Então, a gente tem que seguir as instruções. Esse é o segredo. A Bíblia diz, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a vitória já nos foi dada, já nos foi concedida. A gente tem que abrir os olhos, crer, né? E deixar que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos levante. E a vida com Cristo, ela também não é um mar de rosa, né? Tem batalhas, né? A gente tem que enfrentar. Coloca essas batalhas, mas a batalha está no mundo, né? Na vida tereis aflições, é a vida. Nós estamos no mundo caído. O inimigo está ao derredor, né, Mari? E está ao derredor. Se eu não estiver vestida da minha armadura, como que eu vou combatê-lo? Deus diz, resistir para que o mal não... E o que é resistir, no sentido da palavra? É eu me defender. Na origem da palavra, resistir é eu me defender e atacar. E como que eu ataco? Estando com a minha armadura, a espada, o escudo da fé. Então, todos os dias eu tenho que me vestir dessa armadura de guerreira. Eu sou herdeira, eu boto meu manto real, eu tomo posse e também eu sou guerreira. Então, Deus é Deus de paz e Deus de guerra. Então, a gente fala, qual é o motivo da guerra, né, Mari? Qual é o motivo da nossa luta? Ter uma conquista, ter dias de paz, ter dias de deleite. Imagine que tudo que você está desfrutando hoje foi mérito conquistado, é seu de posse, mas você teve que fazer algo para tomar posse. Não é verdade? Você teve que enfrentar uma batalha. Então, todas nós só vamos desfrutar dessa nossa herança se nós nos revestirmos, seja com seu manto real, para celebrar, para agradecer e para louvar, ou seja, com a nossa armadura que Deus nos deu, foi uma armadura, é para ser guerreira, gente. Não adianta essa de declarar, eu vou ser vitoriosa. Você não vai ser vitoriosa se você não enfrentar suas batalhas. E são batalhas, assim, internamente, na mente. Você acha que não é para você, você acha que é muito,
Então assim, são batalhas diferentes. Então, o Não Vidigal no natural, né, Mari? A gente vê não assim que é, não é no natural, não, mas é no são batalhas espiritual. espirituais. Tem, Não tem como dizer que servir a Cristo não tem uma batalha, até porque tudo nele é em receber. E tem pessoas que têm dificuldade de receber, de ver a herança. Tem pessoas que têm dificuldade de se sentir amada, de perdoar. Então, essa é a sua batalha. Você não vai conseguir acessar o reino de Deus se você não, como nós temos no começo, não diminuir. Tem gente que tem dificuldade de se diminuir, tem gente que é orgulhosa, egoísta, se acha. Então, olha o tanto de coisa que tem que lutar. verdade. Realmente, a E luta. essa luta é muito forte. Você falou algo que é isso, de não merecimento. Mari, um exemplo, eu vou colocar exemplos práticos para que todas aqui entendam. Imagina que estamos todas nós, eu vou dar esse testemunho, algo real que aconteceu no nosso mover, porque vai te dar esse entendimento. A crença de não merecimento, ela é muito séria. É uma das nossas mulheres no movimento, ela não se sentiu merecedora. Ela relatou algo, eu fiquei extremamente triste, porque então, as nossas batalhas, eu estou assim pensando aqui, porque a gente tem que expor isso de um momento delicado, de um jeito delicado, porque não é pessoal, eu não estou querendo ofendê-la, eu não estou buscando isso, mas assim, para que o entendimento, para que acesse essa batalha do merecimento, ela é muito grande para você enfrentar ela e vencer. Porque muitas das coisas que a gente não toma posse da nossa herança, porque a gente está lendo aqui é o testamento, herança. E muitas das vezes eu não tomei posse antes, algumas não tomam posse pelo não merecimento. Então essa é uma batalha que você deve enfrentar. Davi, ele teve que enfrentar um gigante. O seu gigante hoje pode estar sendo uma crença de não merecimento. Ah, eu não tenho carro X porque eu acho que eu não me sinto merecedora, eu não tenho carro porque eu não me acho merecedora, eu não vou fazer uma viagem aqui em família porque realmente a condição e tal, porque você não está se achando merecedora. Porque você não está se posicionando como herdeira, porque isso é o direito de todas nós. Desfrutar em família, viajar, sabe, ter coisas, mas isso não é o primeiro lugar em nosso coração. Então, uma das mulheres que está aqui nesse mover conosco, ela disse, eu vou parar um tempo, e aí ela chegou para mim e disse algo assim que eu tomei meio que de susto na hora, mas aí depois eu vi, é a crença de não merecimento. E estou constantemente lá conversando com ela no individual. Ela disse, não dá para me ficar, são mulheres, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, e, sabe, eu digo, o valor dela está em coisas. E eu lhe digo, minha irmã, o nosso valor não está o quanto a Mari está aqui, o quanto ela tem aqui na sua conta bancária, o quanto eu tenho de investimento, o quanto eu tenho de patrimônio. O nosso valor é no ser. Cada um aqui chega, tem sua formação, tem o seu mérito, e a gente fala disso, é testemunhando o que Deus fez por nós, não é, Mari? Porque nós tivemos que vestir nossa armadura, não foi fácil para mim conquistar minhas formações. Foi mérito, eu tive que batalhar por elas, minha irmã, eu tive que ser guerreira. Muitas vezes sair só com dinheiro contado. Gente, foi batalha. Foi uma batalha. Cada um de nós tem uma história de superação. Muitas vezes tem que comprar um livro caro e dizer, eu não posso, mas eu vou tirar só uma xerox desse capítulo. Sabe? Então a gente tem que construir, alcançar essa mentalidade. Hoje, quando a gente chega aqui, eu tenho formação X, não é para desmerecer você que não tem a sua formação, mas é para testemunhar o que Deus fez na nossa vida. E aí essa pessoa saiu do meio, ela disse, não, lá só tem mulheres ricas, mulheres. E eu disse, meu pai. Então, tem que ser trabalhado isso. Essa é a batalha que você tem que enfrentar, de ser herdeira, de ser merecedora e lutar para que você conquiste. E chega, porque a gente está aqui, a gente entrega tudo, né, Mari? Quando a pessoa se agarra aqui a gente entrega tudo. Ó, o código foi esse, a gente fez assim. Pode chegar em nós e tomar tudo e leva tudo que você quiser. É o conhecimento, é o conselho, é um momento lá, eu preciso de um momento aqui, só no privado, eu não consigo fazer a live, eu vou para videochamada com essa mulher, sabe? Porque a gente entrega tudo que a gente tem. Você pode chegar e colar na gente e levar tudo, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Deus vai nos capacitando para que dê. Então, pode ter total convicção de que você precisa lutar suas batalhas. Já chegue, clame pelo Espírito Santo, porque não é fácil. Se você tiver sem ele, vai ser mais difícil. E quem está sem o Espírito Santo desiste no meio do caminho. Desiste porque fica pesado. Como você falou, nós estamos numa batalha, isso é realidade. Agora, se você estiver só, minha irmã, é difícil você vencer.
Agora, nós estamos numa batalha que ele já venceu por nós. Só que a gente tem o que fazer. A gente tem, como a Laís falou, tem que vestir a couraça da justiça. Você tem que pegar a palavra, porque você vai vencer com a palavra. Você tem que usar a espada, porque essa batalha, ela é aqui. O diabo, ele está vencendo as pessoas na mente. O maior campo de batalha nosso, ele é na mente. Porque o diabo não quer que a verdade, ela desça para o coração. Porque se ela descer para o coração, Laís, aí vem os frutos. Por que a gente está falando? A gente fala, a gente não se cala, a gente não tem vergonha, a gente não liga o que as pessoas dizem. A gente quer dar o que recebeu dele, porque a gente só dá o que recebe. Só dá o que tem. Verdade. Só dá o que tem. A boca fala o que está cheio o coração. Então, se a gente fala do amor de Deus, é porque a gente se sente amada. E assim, existe uma herança. Esse livro aqui, ele é realmente, ele é um testamento. Existe uma herança verdadeira que pode ser desfrutada aqui na terra. Então é assim. O reino é aqui, o reino começa aqui, né, Mário? E Jesus diz, olha o que diz a luz da palavra, o que liga no céu, o que liga na terra será ligado no céu, minha irmã. Comece a reinar hoje, vista o seu manto. E vai ter dias que a gente vai estar no manto real e celebrando e louvando. Mas tem dias que eu tenho que acordar e colocar a armadura, minha irmã. Deus, ele é Deus de paz e Deus de guerra, por quê? Então a gente tem que estar submissa a essas instruções do Senhor. Ele diz que nos dias de tristeza que a gente se lance a Ele. Que nos dias de alegria a gente também lembre dele. Então, muitas vezes, na alegria a gente não lembra do Senhor, não. Então, isso é algo que a gente tem construído em nós. Muitas vezes, eu e Mari fomos assim. De na hora do bem bom não tá lembrando. Mas na hora da tristeza a gente já chegava. E hoje a gente vive num processo, igual a Mari tá aqui desfrutando. Ela tá celebrando um momento maravilhoso. Ela poderia ter dito, não, Laís, eu não posso fazer hoje, eu tô aqui, vou já sair aqui da praia com a minha família. Primeiro Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Vou celebrar, porque para honra e glória. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Se eu colocar o meu coração só no desfruto, no prazer, na praia, no shopping, aí o reino não entra. Então, primeiro é o reino. Primeiro é o reino e depois tudo será acrescentado. E aqui você mostra, a gente mostra na prática, estar submissa a essas instruções. Está totalmente submissa a essas instruções. Então, as vitórias dependem da nossa obediência. Mário que está sendo obediente. Primeiro a minha missão, né? Então, primeiro o reino. E aí eu vou colocar esse amor sobre mim e vou aí com meus filhos. E não tenha dúvida que esse discurso vai ser assim, multiplicado vezes, porque Deus se alegra. Algo que poderia até ser, vai ali e abençoa. Eu me lembro de uma situação que a gente estava, né, no momento, e eu não tinha internet e tal, mas ali eu digo, Senhor, vou buscar acompanhar mesmo aqui na falha, e imagina que quando eu cheguei, que realmente cumpri ali aquele ID de primeiro reino, quando eu chego no lugar, a minha hospedagem estava reservada para não num aposento tão, né, não era o primeiro, e aí quando chega lá, que quando... né, chega no momento, a pessoa que estava, só tinha um leito que era presidencial, né, uma suíte lá master, a top das tops só é uma, então a pessoa havia desistido e ela estava toda preparada. E quando chega nesse lugar, eu imaginando que ia ficar num momento ali mais, né, num outro nível, Deus vai e eleva, filha, é o primeiro. Ele multiplica, porque eu não paguei por aquele top. Mas Deus vai e coloca naquela situação. E eu digo, é de Deus, é obedecer. E quando a gente obedece, não foi por mim mesmo. Muitas das coisas que a gente recebe não é por nós mesmos. É o pouco que a gente faz e Deus vem e multiplica. Eu digo, uau, estamos desfrutando de um lugar top, né, uma suíte presidencial aqui e tal, que eu não paguei por ela. É Deus me presenteou pelo princípio de primeiro obedecer a Ele. Primeiro Ele. E aí você vai ver que esse desfruto vai potencializar ainda mais, porque Deus se alegra. Então, é Ele que provê todas as coisas que a gente tem. É Ele que nos dá todas as coisas que a gente tem. Então, tudo que a gente tem é para glorificar Ele. Dá honra a quem tem honra e dá glória a quem tem glória. Você falou aí das aflições, das lutas, das batalhas. E assim, não é diferente como foi no Velho Testamento. Daniel, da cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou na cova. Na cova. Então, Deus vai permitir certas situações, certos problemas, porque a gente tem problema, não podemos negar, para que a gente recorra a Ele, a gente clame a Ele e no final o nome dele vai ser glorificado.
Entendeu? Porque É isso que eu dei testemunho, né? naquele cego lá, os discípulos perguntaram, Senhor, por que esse homem está cego, aquele cego de nascença, a Jesus? Quem errou? Foi o pai dele? Foi a mãe ou foi ele? Jesus disse, nenhum. É para que o nome de Deus seja glorificado. Então, quando tiver uma situação difícil na sua vida, você já foca, já mentaliza que vai dar tudo certo e já mentaliza você glorificando ao nome de Deus. E se posiciona, né, Mari? É isso que as pessoas têm, que algumas, eu já vi muitas pessoas ensinam, não se declare guerreira, não se declare... Minha amiga, você só vai ter vitória se você se posicionar, botar sua armadura e enfrentar a batalha. Então, por isso que eu falo, nós somos herdeiras, somos, mas eu também sou guerreira. Eu tenho que lutar pelo que eu quero conquistar. Eu tenho que lutar pela minha formação, eu tenho que lutar pela minha família, eu tenho que lutar por tudo. A vida é um campo de batalha. Quando a Bíblia relata aqui, a gente vê que é constante batalha, né, Mari? Tem que se lutar, tem que me posicionar para ter essas conquistas. Então, isso é fato. Coloque isso hoje, se posicione. Né? Isso é importante. E aí a gente segue para o capítulo 15, onde Davi realmente ele tomou a instrução, ele foi lá no livro de Levítico, ele passou 3 meses meditando qual era a instrução correta, ele volta e faz tudo que é como deve ser feito. Ele disse, eu fiz errado. Então ele é um homem segundo o coração de Deus, ele reconheceu, eu estava me enganando, eu fiz errado. Responsabilidade, né, Maria? Autorresponsabilidade. Ele disse, eu fui responsável pela morte desse guerreiro, eu fui responsável pela morte do Uzá, porque eu fiz errado, eu dei a instrução errada. Então é autorresponsabilidade, por isso que a gente coloca aqui. Quando a pessoa perde o casamento, quer botar a culpa no outro. Minha irmã, é 100% responsabilidade sua, não é 50% sua e 50% do marido. Você fez sua parte de ser uma mulher sábia, é 100% sua. Você, quando viu ele ali se perdendo para o mundo, você orou, você buscou ser uma pessoa melhor, você buscou ser mais amorosa. Não, você simplesmente ignorou, negligenciou e deixou que o mundo vencesse essa batalha. Então, se posicione e lute pelo seu marido para que ele esteja com você, na sua presença, não no mundo. Porque se você não for uma mulher atrativa, se você não tiver entender de sexualidade, porque você precisa buscar isso, você precisa ter uma roupa decente para atrair a presença dele. Você precisa estar numa batalha. Isso é uma batalha, é entender do que precisa para você conquistar. Não é porque casou que está ali conquistado. Você precisa fazer algo. Você precisa ter ação. Então, quando você perde, é 100% culpa sua. Porque tudo que a gente rejeita, né, Mari? Tudo que a gente rejeita, ignora, despreza, a gente perde. Então, olha que você não tá, o que você está desprezando hoje. Se posiciona e vai lutar. Porque você conquista. Tudo tem que ser conquistado. Nós somos responsáveis por tudo que a gente vive. Como é que está a sua vida? Olha para ela. Aí você tem que dizer, não é o seu marido, não é a sua irmã, não é o seu vizinho. Você tem que olhar, o segredo é olhar para você. Você é o responsável. É 100%. E a mudança, ela só vai vir quando a gente olhar para nós. Porque se a vida não vai depender do vizinho, nem do marido, que é uma aliança, que nós somos um só com ele. Então, não coloque a culpa no seu marido, olhe para você. Agora, nós somos sábios, nós temos um poder que Deus nos deu, né? De edificar e de destruir. Então, eu escolhi edificar a minha casa. Eu escolhi ajudar o meu marido na missão dele, né? Então, qual foi a sua decisão? Qual foi a sua... E ele ajudar na nossa, porque nós temos essa batalha muito grande, porque a cultura impregnou que a mulher não pode trabalhar. Então, o homem toma como uma disputa quando a mulher é bem-sucedida. Então, a cultura impõe isso. Então, é uma batalha que a gente tem que enfrentar. Eu ajudo o meu marido, porque nós mulheres tendemos a ajudar mais. Ser mais ajudadoras, até porque foi a função que Deus nos deu. Ajudadora idônea. Então, quando a gente está no projeto, quando a gente busca um crescimento, o marido tende a reter. Dizer, não, você não vai se formar. Quantas mulheres que têm hoje aqui o desejo de ter uma formação, mas por conta de ciúme do marido, ele não deixa ir para a faculdade, por conta do ciúme do marido, ele não deixa ela sair para ir para uma palestra, não deixa ela sair para ir para uma formação. Então, esse momento é uma grande oportunidade. Ontem a gente falou da oportunidade que quando você vê, você tem que segurar ela. Porque hoje a internet, dentro da sua casa, fazendo o almoço, você tem acesso, né, às mentorias. Você vai lá e coloca no gravado, está fazendo o almoço e está se capacitando. Você está fazendo algo e está ali se capacitando. Então, depende 100% de você. É 100%.
minha responsabilidade, tudo que me acontece, a vida financeira que eu tenho hoje, o marido que eu tenho hoje, se ele é bom ou ruim, é 100% responsabilidade minha, porque foi eu que escolhi, né? Eu não fui obrigada a estar, eu escolhi. Então não é culpa dele o que ele acontece, é sua. A decisão 100%. é você. Tudo depende de uma decisão. E no 15 aqui, como tu falou, Davi, ele no começo do capítulo 3 mostrou que ele caiu, que ele errou. Então, é assim, a nossa vida com Cristo é assim. Se você acha que você não erra, aí é que você está errando. Porque a vida com Cristo, Davi foi um guerreiro, Davi foi um homem forte no Velho Testamento. E olha, depois de tanto tempo caminhando com o Senhor, ele ainda fraquejou. Agora, existe uma diferença. No 15 diz que ele voltou atrás, né? E ele buscou instrução, ele aprendeu, ele se esforçou, ele dedicou tempo, né? E ele e fez da forma correta. Ou seja, é o arrependimento, a mudança. Então, esse é o segredo da vitória, do sucesso. Quando você cai, não vai culpar os outros. Não vai... Às vezes eu culpava a Deus também, quando eu era antes. Ah, Deus não me ama, Deus não... Então eu gostava de sempre colocar a culpa e era mais em Deus. Hoje não, olha para você, a mudança está em você. Não é Deus, Deus nunca erra. Ele é perfeito. Agora a gente... Até a pedra que está lá no seu caminho, que ele coloca de propósito, para que você tropece e caia, e se você aprenda mesmo. É porque ele diz, opa, você não está obedecendo, não está lendo as instruções, porque Davi parou aqui, ele foi lá ler o livro de Levítico, a instrução de como levar a arca, de como tratar a presença de Deus, de como tratar o que é sagrado, está no livro de Levítico, né? Como tratar o sagrado. Igualmente, imagina aqui um exemplo, como você trata a sua Bíblia? Ela é muito sagrada. Ela está empoeirada, ela está em qualquer lugar. Eu te pergunto, né? A gente sempre diz, traga a sua Bíblia. Elas têm que estar no lugar sagrado, é algo sagrado para você meditar, para você sim. E tratar, não quer dizer que você pode escrever ali. A minha é cheia de observações, assim, de revelações do entendimento quando eu tenho que ler. Eu escrevo nela, eu tenho total reverência para ela. Tem um lugar, sei, se disser madrugada, onde está a tua Bíblia, eu vou no escuro e sei o lugar que eu deixei ela, sabe? É tratar o sagrado como algo sagrado. Tem que ter um lugar, tem que ter reverência com o que é sagrado. A presença de Deus na nossa vida é algo sagrado. Quando eu estou na presença dele, eu não vou fazer qualquer coisa. Na hora que vem um ataque do inimigo, que ele está ao redor, ele vai te testando, ele vai te colocando golpe para testar seu coração, para ver que você caia. Aí você vem e se fortalece no sagrado de Deus. Isso é a presença de Deus. E essa presença, ela é pessoal, né, Mari? Ela é intencional, ela é íntima. Então você tem que ter a intenção todos os dias buscar ele, renovar sua aliança com ele, né? Relacionamento. E aí o capítulo 16, para a gente encerrar, fala da arca em Jerusalém. Chegou a arca em Jerusalém, então eles, né, louvam, eles buscam, e aí ele diz, Davi diz lá no versículo 8, rendei graças ao Senhor, invocai seu nome, fazei conhecida as obras entre as nações. Olha só, mandamento, né? Fazei conhecida entre as nações. Aqui nos Mulheres Internacionais nós estamos em nações, né? Dia de terça e quinta vem as mulheres, né, aqui fazer de outras nações. Então a gente já rompeu fronteiras. Onde tem brasileiro, onde tem pessoas que conheçam a nossa língua, que entendem o português, a gente vai compartilhando, né? Dia de terça está aqui Gisele na Espanha, né, Regina da Espanha, a Lorena na Bélgica. Então, já estamos nessas nações, a gente já está rompendo fronteiras. Então, a gente está dentro da casa de cada um e você tem que romper fronteiras, romper nações e levar para outra família. Famílias são nações. Então, quando a gente fala de fronteiras, de nações, a gente está falando de territorial, de ministerial. Então, isso é importante. Eu sou uma nação. Então, eu tenho esse entendimento, eu tenho que levar para outra nação. Eu tenho que levar para outra vida. Então, rompa as fronteiras entre nações. Nações geográficas, nações de família, sabe? É romper fronteiras. E ele diz, rendei graças para que sejam conhecidas as obras do Senhor. Então, quando a gente lança aqui um testemunho, ó, nós estamos aqui desfrutando, nós estamos fazendo isso, é para testemunhar, porque é pelo poder de Deus. É a gente tomando posse da nossa herança. Não é para rebaixar ou querer envergonhar você de ainda não ter conquistado. É te orientar, te dar essa instrução. Obedecer a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, é tomar posse da nossa herança. Então, nunca tome nada do que a gente diz como algo pessoal. Porque a gente só está testemunhando tudo que Deus faz por nós, filhas amadas, herdeiras.
E E guerreiras. enquanto a gente viver, enquanto a gente respirar, essa vai ser a nosso principal propósito, é levar o evangelho, a palavra até os confins da terra. Como você falou, nações, outros países, a gente tem que levar até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele tem um novo mover na terra através da internet, porque o demônio, ele estava usando a internet para prostituição, pornografia, essas dancinhas feias. Mas Imoralidades. o Senhor tem levantado filhos, aqueles que realmente se sentem filhos, que a gente sabe que está numa guerra espiritual, a gente sabe que existe um mover de Deus e o mover do inferno para apagar o mover de Deus. Então o Senhor tem levantado. E o Espírito Santo, ele está usando quem permite. O Espírito Santo, ele não força, ele não vai forçar você a falar de Deus. O demônio, ele vai arrombar a sua casa, ele vai entrar e vai querer destruir sua família. Só que o Espírito Santo, ele é muito educado. Você precisa abrir as portas para ele entrar, você precisa permitir. Então, assim, você precisa desejar, pedir. Agora, se você quiser, o Espírito Santo, ele vai fazer um mover muito grande na sua vida. Através do celular. E a gente não consegue ter noção de tudo que ele tem preparado para nós, né? Até aqui ele tem nos ajudado. E até aqui nós temos entendido. E cada dia a gente fortalece essa nossa fé. E a gente não consegue, na nossa limitação humana, acessar tudo que Deus tem preparado para aqueles que amam a ele, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que Deus tem para aqueles que o amam. Então, essa é a nossa principal missão. Nosso trabalho é importante, nossa família é importante, mas Deus é o mais importante na nossa vida. Falar de Deus, falar do amor de Deus. Nós somos luz. Aí a gente é para chegar no restaurante, as pessoas é para sentir a nossa energia boa, as pessoas é para sentir o cheiro do perfume de Cristo. Tá entendendo? A gente é luz. A essência verdadeira, né? Ontem eu estava almoçando aqui embaixo, aí chegou o dono do restaurante aqui, e ele veio na nossa mesa e parecia que a gente se conhecia. No final, ele era evangélico, já há 50 anos. E todos somos irmãos, né? Essa grande família que a gente fala, somos irmãos. Falou isso, foi a energia de vocês que me trouxe para essa mesa. E atrai luz. E o mais importante, a luz, ela apaga as trevas. Porque a gente, quando está passeando assim, a gente encontra muita coisa pesada. Mas a luz de Deus contagia, tá entendendo? Então, o mover é tão forte que a gente tá nesse mundo para influenciar. A gente não quer invejar, a gente não quer ser admirada. Não, Deus sabe do meu coração e Ele sabe se eu estou mentindo. A gente quer influenciar para o bem. A gente quer dar o que Deus já nos deu, entendeu? Essa é a nossa missão. Antes do trabalho, antes dos filhos, antes do marido, está o nosso Pai Celestial. Então, dá glória e dá honra para Ele. E isso vai transformar. Que lindo testemunho. E é bem isso mesmo. E é uma batalha que a gente tem que também lutar para vencer. Porque, Mari, eu mesmo me senti altamente incomodada. Entrar no lugar e todo mundo olhar. E atrair aqueles olhares. Se eu não me sinto merecedora e se eu não souber que é porque quando me olho no espelho, você tem que se olhar no espelho e ver Deus. Deus, Ele é através de você que Ele resplandece. É através de nós que Ele resplandece. Então, quando chegaremos no lugar e alguém olhar, se eu não me sentir merecedora, ou se eu, como diz, me enaltecer, não, ali é luz. E todos nós buscamos o que nesse mundo, né, Mari? É luz. Então, eu sou um representante de Deus na Terra, como Mari falou no início. Eu sou uma embaixadora. Cada um de nós é uma embaixadora de Deus na Terra. Então, é meio que espantoso, assim, né, Mari? Quando a gente vai, porque todas nós estamos sendo edificadas, então a gente vai construindo esse resplandecer, e quanto mais próximo, mais resplandece. Inclusive Moisés, na presença do Senhor no monte, quando ele desceu, o que ele teve que fazer? Colocar um véu no seu rosto, porque eles olhavam e era tanto brilho, e ele tinha que colocar um véu sobre o seu rosto, porque ele brilhava, ele chegou ali mais próximo do Senhor. Então, quanto mais nós estivermos próximos, mais nós vamos brilhar. E vai acontecer isso. E se você não estiver posicionada com o seu manto real, de saber que não é o seu brilho, mas que aquela pessoa está querendo algo de você, esse brilho que você tem, e vai unir brilho com brilho, força com força, energia com energia. Então, as pessoas que vão ser atraídas para você são as que têm o brilho, e também vão chegar aquelas pessoas que estão querendo do seu brilho, e você deve dar, né? Que a gente vai até pensar muitas vezes, a pessoa é um inveja, porque tem pessoas que vêm com total humildade, eu preciso da sua ajuda, você tem algo, ora por mim, é esse brilho que ela está reconhecendo.
E tem pessoas que vão querer apagar o teu brilho. Elas não vão querer compartilhar do seu brilho com você. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Salomão pediu para Deus lhe dar o discernimento do bem e do mal. E ontem a gente viu que Davi orou o seguinte, quando os guerreiros dele chegaram. Davi estava fraco, fugindo de Saul. E vários outros fracos se uniram com ele. E ali ele teve seu primeiro exército. Ele começou com 30 homens que uniram sua fraqueza, viram o brilho dele. E ali eles se fortaleceram. E esses homens foram lá no poço do inimigo buscar água para Davi, de tanto que eles amavam e confiavam, porque eles queriam esse brilho dele, eles estavam se edificando. E quando eu compartilho o meu brilho com o seu, vai aumentando, não diminuindo. Mas ele diz, como é a diferença que Deus manda a gente separar e ter discernimento, e é Deus que vai esse discernimento. As pessoas que se aproximar para querer do seu brilho dê, mas tem pessoas que vão se aproximar para querer apagar. Então, esse discernimento, ele vem do Senhor. E aí Davi diz para eles, se vocês vierem em paz, Davi lhe saiu ao encontro e lhes disse, se vós vindes em paz, lá no capítulo 12, que a gente leu ontem, se vides em paz para nos ajudar, que o Senhor vos dê em dobro o que houver em vosso coração. Mas se viesses para me enganar, para me entregares ao que me aborrece, apesar de eu não haver pecado em nada contra, nem haver nada aborrecido em minhas mãos, o Deus dos meus pais, o Senhor, que ele repreenda entre nós o que faça mal ao seu próximo. Então, aqui a gente entrega esse brilho, né, Maria? Quando a pessoa chega e quer desse brilho, a gente dá. Pode só chegar e nós a gente dá. Tudo que Deus nos concede de entendimento, a gente vai dar. Mas o Espírito Santo também vai nos revelar quando chegar alguém entre nós para querer apagar esse poder, né, que vem de Deus, não é de nós. Porque há pessoas que vão chegar para isso. Igualmente, Jesus tinha ali os discípulos. Jesus nos ensina em tudo. Essa mensagem Deus nos colocou através de Judas. Tem pessoas no meio para te servir, para se sentir amado. E entre os 12 tinha um que estava lá. Jesus é o maior ensinamento. Assim, tudo eu olho para Jesus e a gente tira um ensinamento. E a gente tem que procurar imitá-lo, né? Os fariseus também lá, que vinham os cegos, os aleijados para receber, e os fariseus eles viam como víboras, como cobras. Jesus foi a única hora que ele não é que ele se irou, mas que o Senhor mostrou indignação, porque eles vinham para criticar, eles vinham para apagar, para julgar. Então, não é diferente hoje, né? Hoje, pessoas que querem realmente aprender, mas tem pessoas que estão querendo apagar. Mas o Senhor, ele conhece o coração de cada um, a gente não sabe, né, Laís? A gente não consegue. Através do Espírito Santo, a gente até percebe. Mas o Senhor, ele vê, ele conhece o coração, ele sonda. E assim, a gente não está só, o Espírito Santo está a nosso favor. Isso me alegra muito. Eu não estou só. O Espírito Santo é meu, o Espírito Santo é por mim, não é contra mim. Então, é fácil. E ele coloca pessoas, ele tira pessoas. Quando a gente está embaixo dessa submissão, dessa dependência dele, ele vai colocar as pessoas certas. Cada um aqui é atraído através dessa luz, através dessa vibração. Então aqui Davi fala, ele cantou esse cântico, né? Naquele dia Davi abriu a boca e louvor ao Senhor, e os levitas e os sacerdotes. Então, e ele fala no versículo 11, orai diante dele continuamente. Ou seja, nós temos que orar a Deus em todos os dias, nos dias de batalha, nos dias de vitórias. Por quê? A vitória, minha guerreira, ela só vem com luta mesmo. Se posicione. Quando ouvir alguém, eu realmente... que não se posicione quanto guerreira, porque quanto mais você diz que é guerreira, mais luta vem. E que venha. Porque quanto mais luta, mais vitória, mais conquista, mais salvação, mais pessoas para testemunhar e ver que é possível quando a gente está na presença de Deus, sabe? Então, que a gente ore constantemente nos dias de dificuldade que todas nós aqui temos, que a gente vai passar, seja um filho doente, seja uma situação, mas que a gente saiba do poder de Deus, que Ele é o nosso general e todas as batalhas a gente vence. Eu nunca vi Ele perder uma. Ele não perde uma. Quando a gente está na presença dEle, pode enfrentar com fé. Isso é fé, é a certeza de que nele nós somos mais que vencedoras. Então, ele fala muito bem isso e encerra aqui, né, o capítulo. Ele fala que bendito é o Senhor dos senhores, quer dizer rei dos reis, quer dizer rei meu, rei da Mari que está se posicionando como rainha, rei de cada um aqui que está se posicionando como rainha, desde as eternidades até a eternidade, e todo o povo diga, assim seja, todo o povo diga amém, com a boca agradável e pura, louvarão a seu Deus. E esse puro é o nosso coração ensinável, doutrinável, né?
aberto para receber novas instruções. É assim. Então, a gente... E terminou lá no 43. Todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. Então, a presença do Senhor é a maior bênção numa casa. Falou a presença do Senhor. Se você quer ser vitorioso, se você quer ser usado, quer ser rico, quer ser saudável, quer ser feliz, busque ao Senhor. Porque Ele é a fonte de tudo, tudo. Porque a plenitude. O que é para mim não é para você, não é para A, não é para B. Então, o que é que você quer? Eu quero isso, pois está no Senhor. Busque a presença dEle. Entregue seu coração para Ele, que você vai ser cheio, você vai ser pleno. Então, esse é o maior segredo da vida. É a presença do Senhor, a arca da aliança, que hoje é através do Espírito Santo. Então, nós somos privilegiadas. Nós somos templos do Espírito Santo. E essa mensagem, né, do último versículo, e Davi voltou, e o amado de Deus, olha aqui, Davi amado de Deus, e amado de Deus voltou para a sua casa para bendizer a sua família. Então nós, ao sair agora dessa live, que a gente vai encerrar, vá bendizer o Senhor, profetize bênção na vida do seu filho, profetize bênção na sua família, isso é pela fé. Eu tenho um casamento abençoado, eu sou herdeira de Deus, Deus me deu isso. Pode não estar, mas pela fé você declara e você conquista. Então, posicione, todos os dias declare, eu tenho uma vida abundante, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma vida financeira abençoada, eu tenho a prosperidade que Deus... É como a Mari falou, o sucesso ele é individual para cada um. O que é sucesso para mim não é sucesso para a Mari. O que eu quero conquistar é a sua casa própria, ele é suficiente, né? Deus, a presença de Deus na nossa vida, a gente fala, ele é o rei da eternidade, ele é rei dos reis da eternidade. Então, ele é eterno, único e suficiente. Suficiente em quê, Laís? Na área que você precisa hoje. Suficiente em quê, Mari? Ele é suficiente porque ele é a cura que você está precisando, ele é a restauração do casamento que você quer agora, ele é a restauração da finança que você quer, ele é a vida abundante que você merece, como herdeira e como uma guerreira do reino de Deus, do batalhão, do exército de Deus, né? De realmente, para todos esses desfrutes, como filha amada, como herdeira, como merecedora da vida abundante do qual Ele nos concede, que Ele quer nos conceder. Mas para isso eu tenho que me capacitar e ter o mérito. Então é orar constantemente. Presença, Shekinah, presença. Eita, esse é tão poderoso a presença. Tu falou no casamento aí. A gente casa, se a gente não tiver presença, não permanecer, não cuidar do casamento, ele vai acabar, né? Então, o relacionamento com Deus é uma aliança também. Principalmente, a principal aliança, você tem que dedicar tempo, estudo, prazer. Então, você tem que cuidar do seu relacionamento. Ele é seu melhor amigo, ele qualquer hora do dia, ele aceita. Deus, ele não é egoísta como a gente, que a gente escolhe. Ele, qualquer hora, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, do jeito que você quiser. Mas dedica tempo para ele, porque isso vai mudar a nossa vida, verdadeiramente. Esse relacionamento, fala-se que, inclusive, nós somos noiva de Cristo. E Ele quer esse casamento com nós. O que é quando acontece esse casamento? É unidade. Eu sou uma com Ele. O poder, Deus é onipotente, onipresente. O que é onipotente, gente? É um poder. Então, quando a gente se aliancia, quando a gente tem essa aliança com Deus, nós temos o poder que há nele. Nós vamos resplandecer essa luz. Isso é o poder, o empoderamento que a gente busca. Quando o mundo fala, que o empoderamento que eu quero é esse poder de Deus, dele me dar as revelações, de eu poder resplandecer essa luz da qual ele tem. Esse é o empoderamento que eu tenho, que Mari tem, que cada uma de nós aqui buscamos todos os dias, porque é uma aliança. Se eu deixar de meditar, se eu deixar de orar, esse casamento vai ficando distante, vai ficando frio. E a gente quer quente, a gente quer o fogo do Espírito Santo. E Jesus fala, Deus fala na palavra, não seja quente nem morno, que o seu sim seja sim e o não, não, não. Porque o morno, ele vomita. Então, que tenhamos esse fogo, sejamos quentes no nosso casamento material, assim na terra como no céu, e sejamos quentes no nosso casamento espiritual. Tem que ter essa chama ativa. Glória a Deus. Mari, você faz a oração para a gente encerrar. Poderoso, né? Essas lições é bem forte, que cada uma aqui permita acessar o coração para que frutifique, porque se ficar na mente, será? Busca meditar na palavra, para ter a revelação. Vamos orar. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada pela tua Shekinah, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Louvado seja. Toda honra, toda glória seja para ti, Senhor.
Pai, faltam palavras para me expressar como tu é importante na minha vida, no nosso meio. Me faltam palavras para expressar a tua grandeza, a tua soberania, Senhor. Mas eu me alegro porque tu sabe o meu coração. Ele é completamente teu, Senhor. Eu sou completamente rendida a ti, Senhor. Eu durmo e acordo pensando em ti. E eu peço que esse amor ele cresça cada vez mais. Que eu desfrute do teu amor, porque esse é o segredo de amar, Senhor. Pai, obrigada por esse momento maravilhoso, pela tua palavra. Coloca em nós o desejo, Senhor, de melhorar. De quando a gente cair, Senhor, que a gente olhe para Cristo, que a gente se levante, porque nós estamos no mundo caído, Senhor, e que Satanás está sempre nos tentando, mas que o Espírito Santo seja forte em nós para que a gente resista, Senhor, às tentações dessa vida, os prazeres desse mundo, Senhor. Que o nosso maior prazer seja te adorar, te glorificar, te engrandecer, Pai amado. Obrigada, Senhor, por essa palavra que vai nos trazer transformação na nossa vida, eu creio, Pai. Obrigada pela vida da Laís, Senhor, que tanto tem abençoado, nos abençoado, tanto tem transbordado, Senhor. Abençoa a família dela, o filho, o marido, o casamento. Abençoa, Senhor, os relacionamentos dela, Senhor. Abençoa a minha vida, a minha família. Obrigada por esse final de semana maravilhoso, Pai. Então, eu te vi em tantos momentos, Senhor. Louvado seja o teu nome por cada situação, por cada momento, Senhor. Eu te glorifico. Obrigada, Senhor. Abençoa essa semana, que seja uma semana feliz, abençoada, próspera, totalmente debaixo da tua graça, Senhor. E que em todos os momentos a gente possa te louvar e te engrandecer. Sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Beijo. Oi, princesa! Um excelente desfrute. Ela tá aí com vontade de ir à praia. Aqui, vamos, mamãe, vamos. Agora vamos, tá bom? Bom desfrute, Eva! Que delícia! Obrigada, Mari. Bom desfrute.